Olá, continuamos com a leitura do capítulo 12, falando do signo do zodíaco de Escorpião e o trono de Hades. Confronto. As escrituras indicam que o Sheol está nas profundezas da terra. Amós 9:2 diz: ainda que cavassem até o Sheol, de lá os tomará a minha mão. O lugar geográfico do Hades não é inacessível para Deus, nem tampouco se pode evitá-lo na justiça divina. Assim como Deus controla o universo, também seu poder, domínio e autoridade regem sobre o Hades. Há um conceito que devemos compreender aqui. Nós perecemos fisicamente, mas nossas obras seguem falando e por elas seremos justificados para acessar o céu, ou então reprovados, e elas estarão presentes nos acusando em nossa consciência no Hades. O Sheol, ainda tendo seu próprio imperador, como é o trono de Hades, sempre esteve sob a autoridade de Cristo, que em ocasiões como os dias de Moisés, introduziu por decreto a povoadores vivos, sem dar-lhes tempo sequer de morrer, e os enterrou no Hades. Números 16, 31 a 33 diz: e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo. E a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. De todos os tronos, o de maior influência, se pudéssemos medir em uma tabela, o mais terrível é o trono de Hades. Ele será o último inimigo a ser destruído. Apocalipse 20, 13 e 14 diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O maior inimigo será o último a ser exterminado. Ainda que Cristo já o tenha vencido na cruz, sua vitória será vista cumprida no fim dos tempos, quando a morte, aqui o espírito, e o Hades, o lugar geográfico, forem retirados da terra. Veremos que, por 1000 anos no futuro, Satanás será atado e impossibilitado de seus poderes na terra. Apocalipse 20, verso 2. Mas a morte seguirá seu curso, ainda que diminuído, porém estará presente. Isaías 65, 20 diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. 1 Coríntios 15, 26 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ressurreição e vitória sobre a morte. Hebreus 2, 14 diz: e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A morte é um espírito criado, e toda a criação pode chegar a um fim. Seu poder tem sido incrementado no tempo, mas o Hades não existiu desde sempre. A mitologia o pinta como um inimigo tenaz que não pode ser vencido, ainda que as escrituras nos demonstrem ao contrário. Em diversas passagens do Antigo Pacto, vemos relatos de ressurreições por meio de Elias e Eliseu, que transferiram o poder da vida e foram instrumentos de ressurreição. 1 Reis 17 e 2 Reis 4. Jesus usou este mesmo poder e também ressuscitou a uma menina, Marcos 5, e a seu amigo Lázaro, João 8. Esses milagres são o primeiro nível de ressurreição. Conforme o Dr. Lucas, na ressurreição da filha de Jairo, Lucas 8, já havia um diagnóstico médico. A menina já estava morta e todos os que estavam ali o sabiam. Só estavam à espera do pai para dar o término ao funeral. A menina estava clinicamente morta, como define a ciência. A morte se define como o cessar da pulsação cardíaca, ausência de pulso, ausência de reflexo e respiração visível, e depois deteriorização hemostática, termodinâmica e neurológica. Jesus lança a palavra e Dr. Lucas diz: então seu espírito voltou,
e imediatamente se levantou. Lucas 9:55. As funções anímicas, pensamento, foram restauradas, assim como as habilidades neurológicas, o corpo, e as fisiológicas, os órgãos, e ela imediatamente comeu. Este é o diagnóstico de um médico que viu como todas as habilidades foram restauradas em uma menina que estava morta. Da mesma maneira, Lázaro foi ressuscitado depois de 96 horas morto e sepultado. Jesus venceu a morte no primeiro nível. Pode-se dizer que, clinicamente, essa foi uma ressurreição comprovada por um médico. Mesmo assim, esse é o primeiro nível de vitória sobre a morte, pois cada um dos que ressuscitaram, passados os anos, voltaram a morrer provavelmente por causas naturais ou de velhice. Esse nível prova o poder da ressurreição e a autoridade de Deus entregue ao homem, para que ressuscitemos em seu nome as pessoas que foram interrompidas antes do tempo. É um poder glorioso para colocarmos limites à morte e restaurarmos a vida. Imediatamente, Jesus envia os seus apóstolos com a mesma autoridade que estava sobre ele. A ressurreição não é um mito, é uma obrigação e uma tarefa apostólica. Mateus 10, 7 e 8 diz: E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. O segundo nível de ressurreição é quando alguém evita a morte para sempre. Encontramos na 7ª geração de Adão a Enoque, que foi trasladado por Deus para não ver a morte. Gênesis 5:24. Em Hebreus 11:5 diz: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque e Elias são os dois casos bíblicos registrados de pessoas que nasceram, viveram e não morreram fisicamente. Enoque viveu num período onde a humanidade era longeva, chegando a estar entre os homens de 365 anos, sendo depois levado por Deus direto para sua presença, sem passar pela morte. Ele simplesmente deu um passo e entrou em uma dimensão da qual nunca retornou. A morte ficou esperando o ancião, mas nunca o conheceu. Este é um nível superior ao primeiro, já que é tão glorioso que Deus sequer permitiu que a morte o tocasse, e igualmente a Elias. 2 Reis 2. Deus abriu uma dimensão na vida de Enoque e Elias e burlou a morte para que eles entrassem direto no paraíso. O terceiro nível de ressurreição é conquistado unicamente por Jesus Cristo. As Escrituras nos dizem que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Então, como ficam as ressurreições feitas por Eliseu, ou as de Jesus ou a dos apóstolos? Como eu dizia anteriormente, as ressurreições de Eliseu e as que Jesus fez são do primeiro nível, pois os ressuscitados voltaram a morrer com o passar dos anos. Então, clinicamente foram ressurreições, mas espiritualmente eles reviveram, pois uma vez ressuscitados como foi Jesus em corpo, nunca mais volta a morrer. 1 Coríntios 15:20 diz: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que dormem foi feito. Jesus é o primeiro e grande ressuscitado, pois entrou por sua própria vontade à morte e ressuscitou a si mesmo, sem que a morte jamais pudesse tocá-lo. E desde que ressuscitou, anulou todos os fatores da morte sobre ele. Seu corpo já não envelhece nem se deteriora, isto é, recupera todos os atributos eternos que tinha antes de nascer de uma mulher. Romanos 6, 8 e 9 diz: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. E essa é a promessa que temos e que sustenta toda a pregação do Evangelho. Portanto, se Cristo ressuscitou, então todo o nosso trabalho se faz efetivo e aguardamos, da mesma forma, que ele alcance a imortalidade espiritual e depois física, seja para evitar a morte ou para a transformação, ao receber corpos glorificados na ressurreição vindoura. 1 Coríntios 15, 54 e 55 diz:
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? João 8,51 diz: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Algo maravilhoso é o poder de Cristo, absoluto e total, sobre a morte. Este é um poder letal sobre os que vivem nas trevas, mas os que estão em Cristo podem dizer como Paulo que o viver é glorioso, mas o morrer é lucro, pois não vamos às trevas, mas sim ao encontro dos braços de Cristo. A esperança da ressurreição ou a de ser transformado é o centro de todo o Evangelho. Anular isso seria anular a ressurreição de Cristo e então anular toda a nossa fé. Devemos ser mensageiros das boas novas, da prosperidade, da saúde, de tantas doutrinas das Escrituras, porém, sobretudo, do poder da ressurreição e transformação que há em Cristo. Esse é o poder que diferencia do budismo ou de qualquer outra religião, que faça do homem uma pessoa melhor. É a fé do poder de Cristo sobre a morte. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. A dimensão da morte. O Hades é uma força terrível. Basta considerar as mortes ao longo da história da humanidade, por enfermidades, guerras, etc., para dimensionar seu poder. O que temos que saber é que o Hades é um trono de maldade como os outros, que governa de um lugar no espaço, e que também temos o Hades como lugar físico, ou Sheol, que está no centro da Terra. Este lugar não é uma caverna ou uma abóboda natural. O Hades é uma dimensão de morte. Se alguém construísse uma nave e pudesse penetrar até o núcleo da Terra, a quase 6.000 quilômetros, só encontraria ferro e níquel a 10.000 graus de temperatura, mas nenhum morto ou cadáver sofrendo. Devemos pensar que, ainda que a Terra esteja cheia de demônios, e algumas pessoas também, nós não podemos observá-los da tela de uma câmera nem buscá-los com um microscópio, pois eles vivem em uma dimensão paralela que coabita com o natural. Assim, o Hades existe no núcleo da Terra, com todas as características que descrevem as Escrituras, mas numa dimensão paralela à física. No centro da Terra se encontra essa dimensão de maldade, que tem uma porta direta com o espaço, onde rege o trono de Hades. Essa dimensão, no futuro, será tomada, tirada da Terra e lançada em direção a outra dimensão para descontaminar a Terra. Essa dimensão da qual se lança ao Hades dimensional e ao trono da morte, Hades, o ser, é a que chamamos finalmente de inferno, lago de fogo. Ali, o Hades, a morte e Satanás não reinarão, mas sim, sofrerão um eterno castigo. Apocalipse 20, 13 e 14 nos diz: e o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foi julgado cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Há uma grande diferença entre morrer fisicamente, que foi considerado por Jesus como dormir, e ingressar em uma dimensão comparada à dos sonhos, aguardando ser despertado na época vindoura, e receber a morte e esperar até receber a segunda morte ou condenação eterna. Apocalipse 2,11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Decreto. Cristo, a chave da vida. Jesus destruiu o império da morte, em grego, o império do Hades, em todos os servidores do mundo inferior, com todos os servidores do mundo inferior. As Escrituras nos revelam que ele tinha um império de terror e domínio no mundo inferior. Ele era o Hades, o diabo, adversário. Esse adversário era infalível, pois para confrontá-lo era necessário entrar em sua fossa, e a única maneira de entrar era morrendo. Atos 3,15 diz:
e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Essa era a estratégia de Deus, permitir que Cristo morresse para que alcançasse a morte. Só assim estaria cara a cara com ela, e ao chegar ao mundo inferior, frente ao trono de ébano do Abdes, este não pôde resistir à glória de Deus. Seu corpo não tinha pecado, nem contaminação havia nele, pois seu sangue era puro e sem maldade, pelo qual, como o peixe vomitou a Jonas, assim o ventre da terra estava obrigado a soltar a Cristo. Jesus, antes de sair dali, obrigou ao deus Hades inclinar a sua cabeça e entregar as chaves da morte. Mostrou-lhe uma chave que Perséfone, Caronte e Hades não conhecia. Era a chave da vida que só Cristo tinha. É como se Jesus dissesse: tens muitas chaves e tens tirado a vida de muitos, mas ainda não conhece esta chave, que abre não só as portas do mundo inferior, mas que são as chaves da vida que tem usado desde o começo para dar vida a tudo o que existe, inclusive aos anjos. Ilustração imaginária do autor, entre parênteses. Cristo destruiu toda a sabedoria dos gregos, que consideravam o Hades como o maior e mais terrível Deus, e saiu vitorioso da morte, ressuscitado e exibindo uma chave, a chave da ressurreição e da vida, da qual jamais ninguém havia falado. Apocalipse 1, 17 e 18 diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo é o Senhor sobre toda a criação. Como sua autoridade se estende sobre todos os seres angelicais, seja qual for sua importância, também sua autoridade é sobre os homens, estejam vivos ou mortos. Essa é a glória do Evangelho, pois tantos deuses foram proclamados por gerações, e alguns deles, como Horus do Egito, que passaram a ser deuses no mundo dos mortos, do Ate, ou Hades nos gregos, mas Jesus reclama sua autoridade legítima entre os vivos, os mortos, os de ontem e de hoje. Romanos 14, 9 diz: porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Em Isaías 25, 8 diz: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. O trono de Hades tinha um império milenário, transcultural e universal, mas havia uma profecia, um decreto do Altíssimo sobre ele, uma promessa de que a mão do Hades seria aberta, perderia sua força, a morte morreria. A obra de Cristo foi como um vírus em um sistema no qual só se é efetivo quando se entra nele. Cristo se introduz no reino do mundo inferior para destruir a morte, e ela foi mortalmente ferida, e no fim dos tempos se cumprirá sua condenação. Oséias 13,14 diz: da mão de Sheol os redimirei, os livrarei da morte. Ó morte, eu serei tua morte, e serei tua destruição, ó Sheol. O sepulcro é um símbolo da abóbada dos Hades, lugar de trevas sem retorno. Rapidamente Paulo compreende o mundo espiritual e tem a revelação da obra de Cristo. Ele fala da morte, do trono de Hades, do aguilhão, do poder das trevas sobre a carne e do sepulcro. O lugar físico de destruição. 3 elementos que foram absorvidos na vitória. Já profeticamente a morte foi destruída. Seu império já foi julgado e seu poder vencido através da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 54 e 55 diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Decretamos que toda a influência da morte, em todas as suas ramificações, é anulada sobre a Igreja de Cristo. Determinamos pela vontade do Eterno que a mão do Hades e de seus servidores se abrem sobre nós e a nossa descendência,
que estamos livres de toda maldição adâmica e somos enxertados numa nova criação na qual Cristo é a nossa primícia. E porquanto ele venceu, abriu o caminho para o céu. Recebemos como sua igreja, o seu corpo, as chaves conquistadas por Jesus para vencer os 3 níveis de morte. E atamos seu poder em cada área das nossas vidas, heranças e ministérios. Estabelecemos que a chave da vida e ressurreição de Cristo estão à nossa disposição para que cumpramos seus decretos de ressuscitar o que está morto e machucado. Desde pessoas até os planos do reino que se tem deteriorado. Publicamos a vitória de Cristo na nossa geração, que seu poder e domínio são absolutos sobre todo trono, domínio e poder. 1 Coríntios 15, 24 e 26 diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Elemento de vitória, Jesus, a chave da vida eterna. Deus te abençoe. Muito obrigada por você estar comigo nessa jornada.